paz do Senhor, tudo bem? Da última vez a gente falou um pouquinho só sobre identidade e essência, né? O que está dentro da gente quando a gente é espremido, o que sai de dentro da gente é aquilo que a gente é. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre intimidade. Uma vez eu estava orando e o Senhor me fez ler uma passagem em Cantares. E eu estava lendo lá aquela passagem e falava do homem, que vocês sabem, aquela passagem que é só sobre intimidade do homem e da mulher, né? E eu fiquei pensando, mas Senhor, eu queria tanto uma palavra a respeito daquilo que eu tô passando, eu queria uma resposta, Senhor. E o Senhor me dava só essa palavra, né? Da intimidade do homem e da mulher. E eu fiquei pensando, mas Senhor, o que tem a ver essa intimidade do homem e da mulher com a resposta que eu quero? E aí o Senhor falou comigo assim, filha, existe um ambiente de intimidade e aceitação. E é nesse ambiente que eu quero que você entre. Aquilo foi assim uma graça sobre a minha vida. E eu entendi que o Senhor queria mais de mim, né? E lendo aqui hoje em Marcos 8:22, depois vocês leem aí, que fala assim, no versículo 23, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? Irmãos, eu só troco saliva com meu marido, né? Ele está falando aqui que ele cuspiu. E saliva tem muito a ver com intimidade. E eu e o meu marido somos os únicos que nós dois, um com o outro, trocamos saliva, né? E eu creio que mais uma vez o Senhor tem falado comigo a respeito de intimidade, de conhecê-lo mais. Outro dia, o Mota não gosta muito que eu fale sobre isso, mas eu estou falando não para o nosso engrandecimento, e sim para a nossa edificação, né? O Mota, ele levanta muito cedinho para fazer as atividades dele. E ele sai, faça chuva, faça sol, seja como for, ele vai para surfar. E eu acho isso muito bacana, muito legal da parte dele. Eu falei até para o William uma vez, eu não tenho essa coragem. Mas o que Deus falou comigo? Quando eu olho para essa atitude dele, isso me incentiva e ao mesmo tempo eu fico me comparando aos discípulos quando Jesus estava já para ser entregue, né, crucificado, e os discípulos estavam dormindo, Jesus estava orando, e quando Jesus voltou, eles estavam lá dormindo, e o Senhor falou para eles assim, vocês não puderam orar nem uma hora? E eu, caraca, uma hora de oração? E diz a Bíblia que os olhos deles estavam pesados, né, e eles não conseguiam ficar acordados. E o Senhor ainda perguntou, vocês não conseguiram ficar acordados orando nem uma hora? Aquilo mexeu demais comigo, porque eu pensei, poxa, eles estavam cansados, os olhos deles não estavam conseguindo abrir. Mas, irmãos, isso mostra que tem muito a ver com a nossa disposição. A disposição de buscar ao Senhor, a disposição de querer. Porque quando eu estou na cama, às vezes de madrugada, eu não quero levantar, eu não quero orar. Mas quando eu levanto e quando eu começo a caminhar aqui na sala e começo a orar, começo a buscar o Senhor, aquilo vai me enchendo de uma forma e todo aquele cansaço ele vai se dissipando. E quantas vezes eu não deixo de orar por causa da preguiça? Quantas vezes eu não deixo de orar porque a minha mente ela foi condicionada a dizer eu não funciono de madrugada? Então, irmãos, é uma questão de querer, de vontade, de você ir para cima, de você se crucificar a sua carne. Essa é a verdadeira expressão, crucificar a carne, porque quando a gente crucifica a nossa carne, a gente consegue. Pode ter certeza, a gente consegue. Toda essa palavra de que eu não consigo, de que eu não funciono de madrugada, eu não funciono tal hora, eu não funciono tal hora, isso tudo é coisa criada na nossa mente para nos limitar.
Mas tenha certeza que quando o Senhor, ele falou para os discípulos, vocês não puderam orar nenhuma hora, o Senhor, ele pediu isso dos discípulos porque ele sabia que eles podiam dar. Então, nós também podemos dar. Então, irmãos, que haja intimidade, que haja o querer da gente ter essa intimidade com o Senhor. E que o Senhor possa estar sempre, o Espírito Santo, falando ao nosso coração, para que a gente possa viver essa palavra. Em nome de Jesus, intimidade, é isso que o Senhor quer. Quando eu tenho essa intimidade, a maturidade vem. A responsabilidade cresce e o Senhor vai cada vez mais despejando na nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês e o dia de vocês, em nome de Jesus.